outros. O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus. Você é sábio ou você é inteligente? Se você não for nenhum dos dois, o negócio está pegando, hein? Se você não é sábio, pelo menos tem que ser inteligente. Segura aí em 2 Samuel e vamos lá para Mateus 26, 41. Jesus diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Meus queridos, nós vamos lá para 2 Samuel agora, mas por que eu fiz questão de ler esses dois textos antes? Porque o cristianismo é algo radical, o evangelho é radical, ser cristão é ser radical. O Sermão da Montanha é o texto mais radical da Bíblia. O Mahatma Gandhi, ele disse em certa ocasião, se todos os textos que existem da Bíblia, de outros livros, fossem destruídos, mas se preservasse somente Mateus 5, 6 e 7, já seria o suficiente. Porque o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ele é muito radical no que ele diz, porque Jesus diz, né, que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à salvação. Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, corta e arranca, porque é melhor entrar no céu sem a mão do que ir para o inferno com as duas. Jesus também fala, né, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Então o Sermão do Monte, ele é muito radical. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, não existe opção, ou é luz ou é trevas, e a luz se opõe às trevas. Jesus disse que você tem que ser sal para salgar, é sim, sim, não, não. Jesus disse que nós temos que amar os inimigos e orar por eles. Que coisa difícil, né? A gente esquece de orar pelos amigos, imagine orar pelos inimigos. Pois é o que a Bíblia fala. Então, meus queridos, evangelho é realmente radical. E vamos lá para 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Elã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Meus queridos, nós vamos aprender com os erros dos outros para não errarmos. E quando nós olhamos para Davi, um homem, nós poderíamos dizer, fantástico, um homem conquistador. Você tem uma ideia, só na Bíblia são 62 capítulos dedicados à sua biografia. Nenhum outro ocupa um espaço tão grande como Davi. No Novo Testamento tem 59 referências a Davi. Um homem que conquistou, um homem que derrotou os gigantes, um herói. Isso, quando nós lemos a história de Davi, nós nos emocionamos com esse homem. Mas nós vamos olhar os erros de Davi, de Batseba, os erros de Urias e os erros de Joabe, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros na nossa trajetória, na nossa vida. Quando nós chegamos no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi, ele não estava com 20 anos, ele não estava com 30,
ele já estava com 50 anos de idade, um homem que tinha conquistado, o reino estava em paz, ele tinha ampliado os domínios do reino, e ele estava no momento de paz, no momento áureo, né? Muitas vitórias. E meus queridos, o sucesso é um terreno minado. Fala quem está do seu lado isso, o sucesso é um terreno minado. Sabia que isso é perigoso? Porque quando a pessoa está no ápice, ela acha que ela não precisa de Deus. Ela acha porque ela derrubou um leão, porque ela derrotou um urso, porque ela derrotou um Golias, ela acha que ela está acima de todas as coisas. E isso foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele mandou o exército para a guerra. A Bíblia diz que foi na primavera. Aí aqui eu até queria fazer uma observação. Algumas pessoas dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí é a data menos provável para o nascimento de Jesus. Nessa data, possivelmente em Belém está cheio de neve. Ou seja, não tem como o pastor estar no campo com neve, né? Impossível. Então Jesus deve ter nascido em abril. Eu acredito que foi lá pelo dia 3 de abril, uma data muito boa para se nascer. Mas quando chegar no céu a gente vai descobrir, né, se foi dia 3, se foi dia 25. Mas eu ainda estou apostando no dia 3 de abril. Mas aí ele manda o exército para a guerra. Ou seja, ele transfere responsabilidade. Ele, como rei, o que um rei faz? Um rei vai motivar o exército. Então um rei, ele vai junto com o exército. Davi, ele está tudo tão bem, está tudo tranquilo. E aí o que ele fez? Transferiu responsabilidade, não tinha o que fazer, olhou para uma mulher com um olhar impuro e cometeu adultério com essa mulher. Por que eu li Mateus antes? Meus queridos, Jesus disse: vigiai antes de orar, não é? Aí às vezes a gente fala o seguinte: mas pastor, vigiar o quê? As circunstâncias? Vigiar o diabo? Meus queridos, esse negócio do diabo é um negócio até interessante, né? Na cidade que eu nasci, tinha um homem, o seu Benedito. O seu Benedito, ele sempre orava para o diabo se converter. E o meu avô disse que um dia ele estava, alguém perguntou a ele: mas por que você ora para o diabo se converter, rapaz? E ele falou o seguinte: mas você não se converteu? É que se você se converteu. Mas meus queridos, não viemos ao caso nisso. Mas você não tem que vigiar o diabo. O que você tem que vigiar são os movimentos da sua alma. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Porque Jesus disse que de lá que procede todas as saídas. Tudo procede do nosso coração, dos desejos, dos nossos olhares. Tudo procede da nossa alma. E esse homem, ele vivia um dos melhores momentos, um momento de conquista. Ele deveria estar na guerra com Joabe, mas ele transfere responsabilidade para viver uma ociosidade destrutiva. E uma das piores coisas é a tal da ociosidade, porque a mente vazia é a oficina do diabo, não é verdade? E foi da varanda que tudo começou. A tentação é um processo lento. Se você ler Tiago, capítulo 1, do 14 a 15, você vai ver como funciona, como o diabo trabalha. O diabo, ele tem pressa para agir, mas quando é para derrubar alguém, ele começa de forma sutil. Sementes sutis, e ele vai fazendo projetos. O diabo tem projeto para 5, 15, 20 anos para destruir a vida de uma pessoa. Quando nasce um líder, um pastor, um líder de ministério, o diabo já começa a planejar como destruir aquele homem e aquela mulher. E ele já começa a conhecer o coração, a alma, o desejo daquela pessoa. Ele é um grande psicólogo. Ele sabe como está o seu coração, aquilo que pode te seduzir. E tem pessoas que falam o seguinte: mas pastor, eu consigo resistir ao diabo. Meu irmão, 1/3 dos anjos foi corrompido pelo diabo. E você tem asa de anjo? Está batendo a sua asinha aí?
Se você não tem asa, meu filho, então você presta atenção nisso. E o que acontece lá em Tiago? Diz que tudo começa com o olhar, com a cobiça, atrair com habilidade, depois concebe-se no coração e consequentemente vem a morte ou a queda. Davi estava no lugar errado, na hora errada e tomou a decisão errada. E tem um homem interessante que eu vejo na Bíblia também, Sansão. Sansão, um homem de extrema força, dotada pelo Espírito Santo de Deus. Sansão, ele deixa de enfrentar as fraquezas do caráter dele. E meus queridos, aquilo que você não domina vai te destruir. Se você não domina a sua língua, ela vai te destruir. Se você não domina o seu corpo, no sexo, ele vai te destruir. Tudo aquilo que você não domina vai te destruir. Sansão, ele faz uso da mentira para preservar a si mesmo, age impulsivamente, faz mau uso dos seus dons. Sansão usou o seu dom para agradar mulheres. E meus queridos, todos nós temos um ponto fraco. É interessante que entre o pecado de Davi, a visita de Natã veio como servo de Deus. Passou mais ou menos uns 12 meses. Ou seja, Deus tudo vê. Jacó, quando engana o seu pai Isaac, quando Isaac, já com problema de visão, pergunta: quem é você? O que ele diz? Sou Esaú. Passa-se 20 anos depois disso, lá no Val de Jabó, o que Deus pergunta? Qual é o seu nome, rapaz? Aí ele diz: meu nome é Jacó, não é Esaú. Deus não se esquece. Aquilo que a gente semeia, nós vamos colher com certeza. Você pode fugir para a casa do Labão, mas você vai prestar contas de Deus, a Deus daquilo que você fez. E às vezes a gente acha que a casa de Labão é um lugar de segurança, né? Não. Deus vai nos chamar responsabilidade. Mas eu queria agora falar os conselhos que Davi nos diria. O que Davi falaria para nós, se ele pudesse voltar hoje e dar conselhos? Primeiro, ele diria assim: cuidado com o seu tempo livre. Se não sabe usar, o diabo vai fazer da sua mente uma grande oficina. São dois extremos. Primeiro, quando a pessoa vive uma ociosidade destrutiva. O que é ociosidade destrutiva? A pessoa está em casa, não sabe o que fazer, vai para a internet, ou vai para um filme, ou vai para um bar, vai para um lugar onde a ociosidade vai levar ao pecado. Ou a pessoa que vive uma exaustão crônica, ela não tem tempo para Deus, ela só tem tempo para fazer outras coisas. Meus queridos, às vezes nós pensamos que nós somos muito espirituais. Talvez você é tão espiritual que você está pegando até anjo com a mão. Tem gente que é assim, né? Tem um irmãozinho que ele fala: pastor, passou um anjo aqui agora e eu toquei na asa dele. Eu, glória a Deus, segura uma pena e me dá depois. Mas os seus hormônios não são convertidos, meu irmão. Hormônio não se converte. Até hoje eu não vi um hormônio que se converteu. E na hora do namoro é que começa isso. Ou fora do namoro, né? O homem já, Davi tinha 50 anos, quando olha, cobiça. E Davi tinha várias mulheres. Meus queridos, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele era rei. Naquela época a poligamia era algo natural. Mas ele cobiçou e ele se deitou com uma mulher do seu soldado fiel. Outra coisa que Davi diria, primeira coisa que Davi diz para nós, né? Seus hormônios não são convertidos. Fala com quem está do seu lado: seus hormônios ainda não se converteram, por isso cuidado. Segundo, enquanto espera ou descansa, se ocupe com aquilo que te faz crescer. O apóstolo Paulo, quando estava preso, sabe o que o apóstolo Paulo fazia preso? Ele lia, ele escrevia cartas e ele orava. Tanto é que, se você ler o livro de Filemon, a carta a Filemon, ele diz o seguinte: gerei Onésimo na prisão. O que ele estava fazendo na prisão? Evangelizando. Meus queridos, quando nós estamos com os nossos amigos,
Não importa onde você está. Em vez de falar de tanta coisa que não presta, por que a gente não fala de Deus? Na verdade, falamos de tantas coisas, esquecemos de falar do principal. Devemos falar daquilo que realmente importa, daquilo que vai ser o nosso assunto na eternidade. Terceira coisa que Davi diria: cuidado com o poder destruidor de uma paixão proibida. Às vezes o diabo trabalha de uma forma muito sutil. Às vezes a pessoa passa por você, uma moça passa por um homem, ou um homem passa por uma moça e dá aquela frase, e às vezes é sem a intenção ruim. Diz assim: nossa, você está tão cheiroso hoje, ou você está tão bonita. Aí é uma frase tranquila, não há problema nessa frase. Mas o diabo, ele pode pegar essa frase e transformar isso numa semente e destruir o seu coração. Porque aí, ali começa um problema. Foi o que aconteceu com Davi. Ele olhou, ele desejou, e daquele desejar, ele ficou cego, mandou chamar a mulher, deitou-se com ela, aí tentou armar para Urias, depois ele manda matar Urias, e olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Gente, Davi era o cara. Um homem que derrubou gigante, matou urso, matou leão. Ele tinha várias experiências com Deus. E ele tem relações com a esposa do soldado leal. É muita maldade. E às vezes a gente pensa o seguinte: pastor, mas eu já sou um crente maduro. Davi tinha 50 anos de idade. Imagina eu e você. Imagina nós. Uma situação parecida com a de Davi. Outra coisa que Davi diria: nunca tente resolver um problema pelas vias erradas. Davi, ele tentou de uma forma, não conseguiu, depois ele manda o quê? Manda Urias para a morte. Meus queridos, lá em Gênesis, no capítulo 4, a terra foi amaldiçoada porque Caim matou o irmão Abel, e Deus disse para ele o seguinte: a terra não vai ter força para gerar fruto para você. E toda vez que você mata alguém, não só fisicamente, mas emocionalmente, não importa como você está matando essa pessoa, você atrai maldição para a sua vida. Sabe por quê? A graça de Deus não cancela a colheita daquilo que nós semeamos. Vamos repetir isso? A graça de Deus. Não, vamos repetir lá. A graça de Deus não cancela a colheita daquilo que eu plantei. O que aconteceu na vida de Davi? Se arrependeu, Deus perdoou. Mas vamos lá, o seu filho Aminon se deitou com a irmã Tamar, a violentou, praticou incesto. Depois Absalão matou Aminon. Absalão se deitou com as esposas de Davi, com as concubinas de Davi. Absalão foi morto por Joabe. Ou seja, as consequências do pecado de Davi veio sobre a sua família. Deus tinha perdoado? Tinha, mas pecado tem consequência. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. E com Deus funciona dessa forma. Outra coisa que Davi diria para nós: nunca tente esconder aquilo que está diante dos olhos de Deus. Deus tudo vê. Deus está vendo tudo que acontece nessa terra. E às vezes nós somos tão espirituais, né? Mas eu jejuei tanto, esse pecado aí eu tenho crédito. Nossa, eu tenho jejuado, eu tenho orado tanto, eu tenho pagado tanto preço de monte, de jejum, eu posso cometer um pecado. Não é assim que funciona, não. Você pode ter 10.000 horas de jejum, o pecado anula todas as horas de jejum. Sabia disso? Então, meus queridos, Deus tudo vê e Ele vai julgar as suas atitudes. Agora vamos ver o que Betseba faria para nós, diria para nós. Qual o conselho que ela daria? Olha só, primeiro, ela diria o seguinte: todo pecado de adultério é um processo que tem dois lados. Tudo isso não aconteceu em um dia. Maridos, cuidado. Mulheres, cuidado.
Tudo começa com pequenas palavras, pequenas sementes. O que ela estava fazendo ali? Tomando banho de sol, tomando banho nua, num lugar da onde outros homens poderiam ver. O que essa mulher estava falando ali? Outra coisa que ela diria: a maneira como você se veste revela a intenção do seu coração, revela as tendências da sua alma. É verdade. Tem mulher que se veste e diz: hoje eu vou matar um. Não é verdade? Sai para matar, para desviar o cidadão. Olha só Provérbios 7, versículo 6. Provérbios 7, 6 diz assim: porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada, irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tem comigo, hoje paguei os meus votos. Era uma mulher religiosa. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios, e ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Essa mulher era crente, cultuava. Ela até diz: sacrifícios pacíficos tenho comigo. A roupa dela revelava as suas intenções. Essa mulher tinha um Urias em casa. Meus queridos, será que eu estou falando hoje para um Urias? Meu irmão, é laço, cuidado. Às vezes o cara fala: não, mas a mulher está tão fácil, pastor, o marido dela não está em casa, está tão fácil isso. Quantas pessoas eu já vi falar isso, que se deram mal? Porque também é uma semente. Aquilo que você fez com o seu próximo vai acontecer na sua vida. O que isso Davi fez com Urias caiu sobre a casa dele. A semente que você faz com o próximo, os seus filhos vão colher. Sabia disso? O tamarindo é uma árvore que leva 60 anos para dar um fruto. Ou seja, talvez o seu neto vai comer desse fruto. Talvez o seu neto vai comer do adultério. A consequência, ela sempre vem, aquilo que a gente faz de errado. Agora vamos ver o lado de Urias. Em 2 Samuel, no capítulo 11, lá no versículo 6 a 13, você vê que Davi, ele teve a intenção de: bem, eu adulterei, ela está grávida, Urias está na guerra, trago Urias para cá. Ele se deita com a esposa e depois ele volta para a guerra. Aí depois o menino nasce, beleza, 0-0. Só que aí a intenção maligna, apesar do princípio ser correto, ele queria camuflar a sua culpa. Mas olha como é que estava a mulher de Urias. Presta atenção como estava essa mulher. Ela estava tomando um banho para o rei ver, para outros homens ver. Essa era a intenção do coração dela. Betseba ia numa festa, num aniversário, as pessoas perguntavam:
Cadê Urias? Ah, Urias está na guerra. Ela ia num casamento, cadê o seu marido? Ah, está na guerra. Ia no shopping, Vitória, cadê Urias? Está na guerra. Onde ela ia, o marido não estava na guerra. E tem muito marido igual Urias. A mulher só anda sozinha, ele não vai com ela em lugar nenhum. Será que não é este o problema que está acontecendo com muitos casamentos? O marido só pensa na guerra, só pensa no problema que está acontecendo. E meus queridos, é um perigo uma Betseba ficar em casa com Urias na guerra e uma mulher sofrendo de carência crônica em casa. Não deixe sua mulher em casa com a alma carente. Era o que Urias iria dizer. Não deixe sua mulher em casa com a alma dela carente, não. Você tem que cuidar da sua esposa. E a pergunta que ele faria para nós é: como vai a alma de sua esposa, meu irmão? Aí quando os servos do rei chamaram Betseba, né? Há muito tempo que ela não viu o marido. Com certeza ela já saiu. É hoje que eu perco a cabeça. Esse homem estava tão preocupado. Se você vê lá em 2 Coríntios 11, olha só o que ele diz para Davi. Ele diz assim, versículo 11: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os meus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Esse homem estava pensando na guerra, ele estava pensando em Joabe, o capitão dele, o general dele, ele estava pensando nos soldados que lutavam com ele estava pensando em tudo. Não cita que ele fala da mulher e dos filhos, se ele tinha filhos. Gente, a nossa família, o nosso casamento é prioridade zero. O homem tem que estar doido para chegar em casa, para ver a esposa e ver os filhos. A esposa tem que estar com vontade de chegar em casa para ver os filhos e o marido. Prioridade não é o trabalho é para dar conforto para a nossa família e não o inverso. Amém? Senão nós vamos ter um monte de Urias aqui. Eu não quero que o seu nome seja Urias. Agora, o que Joabe diria? Joabe, ele cumpriu uma ordem absurda. Ele não questionou. Ele era um subalterno. E ele cumpriu uma ordem absurda. Ele coloca Urias na frente de batalha, ou seja, para morrer. E meus queridos, tem gente que fala o seguinte: não, eu tenho que cumprir porque é ordem, eu tenho que obedecer. Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram, tinham que se curvar diante do rei, da imagem do rei da Babilônia. Eles se curvaram? Não se curvaram, porque não era certo. As duas parteiras de Israel, Sifrá e Puá, a ordem era matar todos os meninos hebreus. Elas mataram Moisés? Não mataram. Meus queridos, nós só cumprimos ordens quando a coisa é certa, quando é para morte, quando é para destruição. Nós não fazemos isso. E Joabe ainda manda um aviso: fica tranquilo, Davi, está tudo resolvido. Que amigo, né? Eu trabalhei muitos anos na Aracruz Celulose, eu trabalhava de turno. Eu nunca me esqueço, o pessoal gostava muito de ter caso, né, por fora. E um amigo, ele ia sair meia-noite, ele trabalhava operando um equipamento perto do meu, e na hora que ele foi sair, o cara que ia render ele estava na área, e ele falou comigo: se o telefone tocar e for a minha esposa, diz que eu estou dobrando. Aí eu falei com ele: rapaz, você sabe que eu sou crente. Se tocar e eu atender, você não está dobrando, você saiu à meia-noite. Torça para que eu não atenda esse telefone. Não deu outra, 2 horas da manhã a mulher liga. O outro tinha saído de novo. E ela perguntou: cadê fulano? Eu falei assim: ó, ele saiu à meia-noite. Ué, mas o ônibus quebrou, ele não chegou em casa. Não sei aonde ele está, mas aqui ele não está.
O cara ficou uns 3 meses sem conversar comigo. Mas eu disse para ele: mas eu não vou mentir. Sou seu. Mas você não é meu amigo? Sou. Amigo fala a verdade. Amigo não esconde as coisas. Amém? Amigo não encoberta erro dos outros. Senão você não é amigo. Agora, para a gente encerrar, como eu posso vencer a tentação? Você tem que ter um mentor com o perfil de Natan. Gente, o que é discipular? Discipulado é alguém que vai falar a verdade que você precisa ouvir. Discipulado é alguém que vai chegar e vai dizer para você: rapaz, o seu casamento está errado porque você está pisando na bola. Ó, você está errando. Amigo é aquele que fala: rapaz, você está com bafo. Você é amigo, te dá uma house, você é amigo. O cara está cheirando a gambá e chega: e aí, como é que eu estou? Você está bem mesmo, você está bem fedido, rapaz. Amigo não tem medo de confrontar. Meus queridos, nós não podemos nos isolar, senão é um caminho de morte. Eu nunca me esqueço uma história que um pregador contou de um camarada que estava pintando um painel gigante numa igreja, e ele estava em cima de um andaime lá no alto pintando, e em determinado momento ele começou a se afastar para ver a pintura, né? E ele já estava a um passo de cair no andaime, ia morrer, ele estava muito alto. E o que aconteceu? Um dos amigos dele estava gritando: cuidado, cuidado, e como ele não ouvia, o amigo pegou a brocha e jogou. A brocha bateu na parede e o cara virou: você está doido? Você estragou a pintura toda. Mas salvei a sua vida. Meus queridos, tem hora que a pessoa está pintando um quadro e você vai ter que jogar a brocha e vai ter que estragar o quadro todinho para que a pessoa não morra. A pessoa está contemplando, está maravilhada, mas alguém tem que jogar a brocha. Outra coisa, mantenha o seu nível de resistência alta. Como é que eu faço isso? Oração. A Bíblia diz: orai para que não entrais em tentação. Viva de acordo com o código de integridade. Tudo o que você faz, você vai semear para os seus filhos. O que você vai semear para os seus filhos? Adultério, morte. E último, mantenha a chama acesa no seu casamento. Eu vejo que Davi errou. Betseba, ela poderia ter se oposto e falar assim: não vou deitar com você, rei. Não vou, eu sou casado. Mas ela cedeu. Urias poderia ter cuidado melhor da casa dele. E Joabe também. E nós temos que aprender com os erros dos outros, para não cometermos os mesmos erros na nossa família e no nosso casamento. E com os nossos filhos. Porque a semente que Davi deixou para a família dele foi uma semente ruim. Tanto é que o reino, ele não se estabeleceu como Deus queria. Em Salomão, o reino praticamente encerrou, porque Israel se dividiu, 12 tribos se dividiu em 2 reinos, porque princípios foram quebrados. Se você quer que os seus filhos prosperem, você tem que semear semente de bênção, princípios de bênção na vida deles. E com certeza, aquela pergunta que eu fiz semana passada: a sua filha se casaria com um homem igual a você? O seu filho se casaria com uma mulher igual a você? A pergunta que nós temos que nos fazer todo o dia. Vamos orar? Como é que está a sua família? Todo domingo nós temos orado por família, porque esse culto é o culto da família. Eu creio que família é um projeto de Deus. Não tem como uma sociedade ser forte sem famílias fortes. Não tem. Talvez o seu casamento não está do jeito que você gostaria que estivesse. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que Deus procura homens ou mulheres para estarem na brecha. Deus não precisa de uma multidão para fazer um avivamento. Deus precisou apenas de um homem para salvar a família, que foi Noé. Deus precisou de um homem
e de uma mulher estéril para construir uma nação foi Abraão. Deus precisou de um homem para libertar o povo Israel do cativeiro egípcio. Deus só precisa que você se levante na sua casa, porque se você se levantar, aonde há luz, as trevas não prosperam. Se você tomar uma decisão, a sua família será diferente. Talvez você ainda não casou, ou o seu casamento não deu certo. Deus pode fazer diferente na sua vida. Pode fazer. Nós vamos orar. Eu quero te convidar, se você quer colocar a sua família, o seu projeto de família diante de Deus, aqui no altar, quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua família, a família que vai nascer. Eu profetizei que nós teremos um ano de casamento, pelo menos mais de um ano. Antes foi neném, né? Nasceu um bebê à vontade nessa igreja. Depois eu disse que seriam casamentos. Peça a Deus um marido, uma esposa. Fala: Senhor, eu quero um marido, mas peça coisa boa. Entendeu? Peça coisa boa. Porque com Deus é o seguinte: Deus, você tem que falar com Ele o que você quer. Deus é Pai, você tem que explicar para Ele: Senhor, eu quero um homem com 1,75 m, com cabelos encaracolados, com olhos castanhos, um homem que fala chinês. Está sobrando um homem na China, então vai ser mais fácil. Ou no Catar também está sobrando. Então se você pedir assim, já vai adiantar o negócio. Mas é assim que Deus trabalha. Você começa a falar com Deus aquilo que você quer, porque o príncipe já casou. Teve jeito, Vanusa já casou com ele. Agora sobraram os outros aí na geral, né? Mas ainda tem alguém para você. Você tem que falar com Deus: Senhor, eu quero um marido, eu quero uma esposa nesta característica. Agora coloca defeito também, né? Porque um homem perfeito, mulher perfeita não existe. Você tem que falar: Senhor, eu suporto que ele ronque. Se você suporta, se você não suporta ronco, pede não. Porque, meus queridos, Deus vai trazer essa pessoa. E ainda seja como Gideão. Gideão falou: Senhor, que chova em volta do velo. E depois: Senhor, que chova somente em cima do velo. Fala: Senhor, eu quero conhecer esse cara no primeiro culto no domingo. Falei isso com Deus. Falei: Senhor, eu quero uma mulher bonita, linda, inteligente, maravilhosa. Aí eu conheci a Vanusa. Aí Deus falou: mas você tem que conquistar ela. É assim que funciona. Aí você tem que se preparar, né? Vai no salão, dá aquela geral, né? Você, rapaz, troca a roupa, não vem com camisa de político para a igreja. É a diferença, né? E na sua família, se você tomar a decisão, seu casamento vai ser transformado. Vamos orar. Senhor, as pessoas vieram aqui à frente. Ó Pai, nós temos aprendido com os erros dos outros, e nós queremos a sabedoria que vem do alto. Ó Pai, nós queremos ser homens e mulheres segundo o seu coração. Ó Pai, nós vimos que homens do Senhor, homens de Deus, erraram. Nós não queremos cometer os mesmos erros na nossa família. Por isso, Pai, dê-nos sabedoria a cada dia. Meu Pai, nós queremos agora colocar cada família que vem aqui na frente do Teu altar. Ó Pai, aquele casamento que precisa ser restaurado. Ó Pai, que o Senhor dê uma injeção de amor no marido, na esposa. Ó Pai, aquele casamento que precisa, Pai, passar por cura, que o Teu Espírito restaure as bases. Meu Pai, aquela jovem, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem que deseja uma esposa, um marido. Meu Pai, nós concordamos com eles agora em oração, porque a Tua palavra diz que não é bom que o homem e a mulher estejam só. O Senhor fez alguém para companheiro para cada um, Pai. Ó Pai, que essa pessoa venha conhecer e que venha ser aqui na igreja, para que ela possa testemunhar que veio do Senhor. Nós abençoamos cada família e abençoamos o Teu povo, no nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Dê um abraço pelo